Nós queremos falar com você nos próximos minutos sobre a importância desta radical transformação psicológica, a necessidade de uma mudança psicológica, de uma profunda transformação interna. Eu me refiro a essa mudança interna que se faz necessária para cada um de nós. Porque é inegável o fato de que nós precisamos conhecer essa mudança. Nós nem mesmo temos ciência da beleza desse encontro que se faz necessário, de termos um encontro direto com esta transformação, um contato direto com a verdade do nosso próprio ser, este ser que somos. Ser, consciência, felicidade. Esta é a verdade sobre nós, a verdade de cada um de nós. E, no entanto, quando a gente olha para o mundo, nós percebemos o mundo no caos, na confusão, na desordem, no sofrimento. Todo o nosso comportamento como seres humanos, nessa assim chamada humanidade em nós, presente, esse assim chamado comportamento humano, como seres humanos, nós somos invejosos, avarentos, ambiciosos, violentos, cheios de temores, uma enorme quantidade de medo. Nós disputamos, lutamos, combatemos uns com os outros por propriedades, por posses de objetos, de território, de pessoas. A verdade é que vivemos em confusão. Vivemos numa desordem extraordinária do ponto de vista social, político, econômico. Esses assim chamados aspectos de nossas vidas, nós temos dividido a vida também dessa forma, são os diversos aspectos da vida, vida econômica, vida social, vida política, vida familiar. É algo carregado de desordem, de confusão. Então toda essa confusão assim externa é só um reflexo dessa interna confusão que trazemos dentro de nós. A inquietude interna, o medo, a violência, a insatisfação, a insegurança, a psicológica desordem, tudo isso internamente, quando olhamos para o mundo, isso está presente no mundo que nós criamos. É o mundo humano, é o mundo da humanidade. Haverá uma vida diferente dessa? É verdade isso que acabamos de colocar agora no início da fala? É verdade que este ser que somos, esta consciência que somos, é esta felicidade? Mas aonde está essa felicidade? Porque elas vivem nesse caos, nessa desordem, nessa confusão, externamente. Elas não percebem que internamente isso está presente? É a interna desordem e confusão que produziu esse mundo, que produziu essa sociedade? E onde está esta consciência que é felicidade? Onde está esta felicidade presente neste ser que é consciência?
Qual é a verdade sobre quem nós somos? Quem sou eu? Esta foto que você vê aqui é de Ramana Maharshi, Bhagavan Sri Ramana Maharshi, o sábio da montanha de Arunachala, que viveu no sul da Índia. Ele compartilhou para aqueles que se aproximaram dele a importância desse despertar para esta verdade deste ser, consciência, felicidade. Aqui no canal estamos compartilhando com você também esta possibilidade. Aquilo que é você em seu ser é você em felicidade. É você como real consciência. Desconhecemos o que é consciência. Desconhecemos o que é felicidade. Desconhecemos o que é ser. Eu me refiro a ser, não este ser psicofísico com essa mente como nós a conhecemos. Uma mente condicionada. Condicionamento é todo o programa de cultura humana, de mundo, de sociedade, de história da humanidade, que os nossos cérebros carregam. Essa mente que contém o cérebro, contém esse sentir, esse perceber. Tudo isso faz parte desse ser psicofísico. Essa mente está condicionada. Essa é a condição do ser humano. Essa é a condição da humanidade. Isso explica toda essa desordem, toda essa confusão no mundo. Nós vivemos com cérebros condicionados, com o intelecto condicionado, nesta mente condicionada. Será possível o fim para esse condicionamento? O surgimento de uma nova mente, de um novo cérebro, onde se mostre, onde se faça presente esta verdade que é ser, consciência, felicidade, que é a natureza de cada um de nós? Aqui no canal estamos dizendo sim a isso, a essa pergunta. A possibilidade nesta vida é do despertar. E por que a palavra despertar? Porque na condição deste ser psicofísico, neste cérebro condicionado, nesta condição atual de humanidade em que nós nos encontramos, nós estamos dormindo. É necessário o despertar espiritual, que é o despertar do ser, da consciência e desta felicidade. Sem esta real consciência não há felicidade. Essa é uma coisa muito curiosa. Nós acreditamos ter consciência. A verdade sobre a consciência nós desconhecemos, porque estamos em um estado de consciência sonambúlica, consciência de sono. Nós temos esta consciência inconsciente, nesse estado de sono. Todo o nosso pensar, sentir, agir, é resultado de um condicionamento. Nossa fala nasce da cultura, do aprendizado que tivemos, nossos cérebros condicionados, nosso intelecto condicionado, com suas crenças, seus conceitos, preconceitos, avaliações e percepções particulares da vida.
que por sinal divide a vida nesses diversos aspectos: vida social, vida política, vida religiosa, vida familiar. Esse intelecto condicionado, tudo o que ele sabe fazer é criar divisões, criar seções, criar departamentos. Então, nós falamos, por exemplo, do amor à pátria, amor à família, amor a Deus, amor próprio. Então, nós vivemos dividindo. Falamos da inteligência como a inteligência matemática, a inteligência espacial, a inteligência emocional. Assim, dividimos também essa questão da inteligência. Tudo que nós fazemos nesse intelecto condicionado é criar divisões. Falamos da consciência, mas da consciência vigil, da consciência de sono, da consciência de sonho, do estar consciente, do estar inconsciente, do subconsciente. Então, intelectualmente, estamos dividindo tudo. Então, o nosso cérebro está condicionado, o nosso intelecto está condicionado, e tudo que fazemos nessa divisão é estarmos perdidos dentro dela. Então, a nossa condição psicológica, a nossa condição nesse cérebro, nesta mente, nesse modelo condicionado de vida, desta assim chamada minha vida, é uma condição de sonho, de sono, de inconsciência. Enquanto não houver a presença desta real consciência, esta real consciência em você transcende esse estado de sonho que nós temos à noite, de vigília que nós temos agora aqui, e de sono profundo que nós temos quando o corpo dorme. Transcende essa assim chamada consciência mental, aquilo que nós chamamos de estar consciente, que confundimos isso como sendo a consciência. Não, isso não é esta real consciência. Estamos falando da real consciência. O despertar da real consciência é o fim desta condição de condicionamento da mente, desse condicionamento psicológico, desse cérebro condicionado. A beleza disso é que, com o fim desse condicionamento, toda essa noção tão comum a todos nós de tempo psicológico, essa ideia eu sou hoje porque eu fui ontem, eu sou, eu serei, é algo dentro desse tempo psicológico. Toda essa noção de tempo e espaço desaparece quando a verdade do seu ser se revela como pura consciência, e esta pura consciência é a verdade da felicidade. Só então existe presença da felicidade real. Não é mais a procura da felicidade em objetos, em pessoas, em situações, em realizações. Não é mais a procura do amor ou da paz dentro desse modelo de um projeto, de um idealismo, algo que se baseia nessa noção equivocada de tempo. Eu não tenho paz hoje, mas terei paz amanhã. Eu não sou feliz agora, mas serei feliz amanhã. Eu não tenho liberdade agora, mas terei liberdade amanhã. Tudo isso desaparece quando há uma aproximação da verdade sobre quem nós somos. Assim, a realidade divina, a realidade do seu ser, que é felicidade, que é consciência,
é a ausência desse senso de separação, desta dualidade, onde há esse eu e o não eu, onde há eu e o mundo, eu e o outro, eu e Deus. A verdade divina, a verdade de ser, consciência, felicidade, é a verdade da não dualidade, da não separação, é a visão genuína, é a visão real da vida, sem nenhuma ilusão, sem mais a ilusão desta mente programada, desta mente presa a esse modelo de pensamentos, sentimentos, emoções e sensações e percepções, com esse fundo que vem do passado, que é toda essa programação de história de humanidade. Então, é o fim desse condicionamento da mente, desse condicionamento psicológico, é a revelação do seu ser, é a revelação de Deus. Então, a natureza deste ser que somos é a natureza da verdade. A natureza deste ser que é consciência é real felicidade. As pessoas em geral têm perguntas como alcançar a felicidade, porque para elas é um projeto a ser realizado no futuro. Nessa ilusória ideia, crença e conceito de tempo, somos criaturas escravizadas à ilusão desse tempo. Eu tenho chamado de tempo psicológico, um tempo criado pelo próprio pensamento. Eu fui, eu sou e eu serei. É sempre assim. Não estou bem, mas estarei bem. A felicidade será encontrada, a liberdade será encontrada, a paz será encontrada, Deus será encontrado. Tudo isso desaparece porque está dentro desse condicionamento, está dentro desse modo de pensar, desse modo de sentir. Nós não podemos lidar com essas questões internas, psicológicas, nos prendendo a essas noções equivocadas, criadas pelo pensamento. E uma das mais complicadas, uma dessas noções mais complicadas é exatamente essa noção de tempo psicológico. Se agora, aqui nesse instante, estamos lidando com o medo, com a inveja, com o ciúme, com alguma forma de infelicidade psicológica, porque isso é uma condição interna, é uma projeção do próprio eu, do próprio ego. Ele projeta para fora, ele diz que é aquilo lá ou outro, ou alguma coisa externamente que está criando esta condição interna para esse mim, para essa pessoa. E, na verdade, essa é uma condição psicológica. Não podemos lidar com isso, com esta base. Ficarei livre da inveja amanhã, do ciúme amanhã, do medo amanhã. É como dizer, amanhã encontrarei a paz, amanhã encontrarei o amor, amanhã encontrarei a felicidade. Tudo que o ego tem feito é projetar objetos, situações ou circunstâncias para preencher isso. Então, o que nós chamamos de amor amanhã é um novo relacionamento. O que chamamos de felicidade amanhã pode ser um novo encontro.
com um novo relacionamento, ou com um objetivo, ou com um propósito se concretizando, um sonho sendo realizado, a isso nós damos o nome de felicidade. Para nós, a paz é uma questão de circunstância. Se as circunstâncias são favoráveis, me encontro em paz. E quando projeto a paz amanhã, projeto uma condição segura, onde haverá conforto ou estabilidade, alguma coisa que irá favorecer essa assim chamada paz. Então, para nós, paz é uma coisa circunstancial e sempre projetamos isso amanhã, a paz amanhã, o amor amanhã, a felicidade amanhã, a liberdade desta ansiedade também amanhã, a liberdade desse medo também amanhã. Então, psicologicamente, estamos orientando nossas vidas neste eu, neste ego, dentro desta noção, desta principal noção equivocada deste eu, deste ego, deste modelo de condicionamento da mente egóica, nesse modelo de tempo psicológico, podemos olhar para aquilo que se passa aqui e agora e perceber esse movimento do pensamento. É esse movimento do pensamento, agora aqui, que está produzindo essa inquietude, esta ausência de paz, esta ausência de amor, esta ausência de felicidade, esta ausência de liberdade, esta presença da depressão, esta presença da ansiedade. Tudo isso é algo que está sendo produzido por essa condição psicológica de inquietude interna criada pelo pensamento. Olhar para isso agora aqui, nós eliminamos esse fator tempo, esse ideal, esse vir a ser, esse se tornar, esse alcançar ou esse se livrar. Eliminamos esse assim chamado futuro e estamos aprendendo a lidar com aquilo que se passa aqui e agora. Estamos juntos nisso? O propósito desses encontros aqui é aprendermos a arte de ser consciência, que é felicidade. Isso é algo que se torna real quando você olha para si mesmo agora e aqui. É o único movimento que se faz necessário. Isso não requer tempo. Basta uma mudança de olhar. Aprender a arte de se auto-observar, de tomar ciência do pensamento e ver que há esse pensador projetando o seu pensamento. Há esse idealizador projetando esse seu ideal. Há esse eu projetando o futuro. Essa dualidade é a presença do sono, da inconsciência, ou dessa assim chamada consciência egóica, que é a consciência do eu. Assim, olhar, aprender a se aproximar de si é aprender a arte da meditação. A verdade da meditação não é se sentar de pernas cruzadas, entoar um mantra ou fazer algum outro tipo de coisa para afastar pensamentos, para aquietar a mente à base da repetição de uma frase ou coisa do tipo. A verdade da meditação é olhar, é aprender a observar o movimento da mente. A autoobservação é tomar ciência desta observação pura, sem esse eu. Olhar
cada pensamento, cada sentimento, cada sensação, cada percepção, o que quer que esteja surgindo aqui, trazer atenção para esse instante, olhar para isso com esse cuidado, com essa acuidade, com esse carinho. Você não precisa fazer esforço algum. Tudo que você precisa é ter a intenção real de aprender, de olhar, de observar esse movimento de cérebro condicionado, de intelecto condicionado, de pensamentos surgindo e sempre colocando um pensador, sempre colocando um experimentador, sempre colocando um elemento que se separa para tentar fazer algo com isso que surge. Quando isso ocorre, temos o senso de separação, de dualidade. Isso é a ausência da meditação. A meditação é olhar para aquilo que aqui está e não colocar esse elemento que julga, que compara, que avalia, que rejeita, que divide, que subdivide, que aceita, que rejeita, que analisa aquilo que aqui se mostra, aquilo que aqui aparece. Então, ao silêncio, a mente, nesse instante, está cônscia dela mesma. Então, nesse momento, a mente se torna silenciosa. Ela não foi colocada no silêncio, imposta ao silêncio, coagida ao silêncio, ela apenas silenciou. Ao silêncio desta observação, há uma atenção presente nesta observação, é uma observação sem o observador, é um olhar sem aquele que está vendo, é só um olhar, é só um observar sem o eu, sem o observador, sem o pensador, sem aquele que condena, critica, julga, sem aquele que rejeita aquilo que aparece aqui. Então, quando temos essa qualidade de aproximação do movimento interno, que é esse movimento de cérebro condicionado, de mente condicionada, ao fim para esse condicionamento, então esse sentido do experimentador desaparece, porque a experiência perde a importância. Então, pela primeira vez, estamos tendo um contato com algo fora desse senso pessoal do eu, nesta pura e direta observação. Então, esse observar o movimento da mente condicionada é o fim desse condicionamento. É um observar sem escolha. É o direto e simples observar. Olhar assim como você olha para uma flor, para um pássaro. Você não quer nada, você não exige nada, você apenas olha para esse pássaro, para essa flor. Aprender a olhar para esse movimento de condicionamento, de cérebro produzindo pensamentos, trazendo sentimentos, sensações, trazendo avaliações, e apenas tomar ciência desse condicionamento, sem se envolver, é colocar a presença desta real consciência que está fora desta mente condicionada, que está fora desse modelo do eu. Então, algo novo surge. É isso que temos tratado aqui dentro do canal. É quando esta presença que é ser, consciência, felicidade, que é a natureza da verdade sobre você, que é essa realidade divina, não pessoal, atemporal, a verdade de Deus se mostra. Isso é algo que faz sentido para você? Se faz sentido para você, eu quero lembrar você, nós temos
aqui, nos finais de semana, encontros online. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso grupo do WhatsApp. Você pode entrar nesse grupo e participar desses encontros para investigar melhor tudo isso, colocar suas perguntas e vamos trabalhar isso juntos. Aqui fica um convite para você. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso juntos. Se isso é o que faz sentido para você, aproveita, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e deixa no comentário. Sim, faz sentido. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. A gente se vê. Na relação com as pessoas, o que nós esperamos delas é aquilo que elas possam nos dar para nos preencher, fazendo com que nós sejamos pessoas felizes, com base no que elas têm para nos dar. Essa posição é uma posição profundamente egóica.